Olá, meu nome é Vinícius Navarro e esta é a aula 2 do capítulo 9 do livro Geoprocessamento e Estudos Urbanos auxiliados por QGIS. Nessa aula, nós veremos o processo de criação de um MDT por meio de um levantamento topográfico para a realização do cálculo do volume de corte e volume de aterro de um terreno. Esta aula é a continuação da aula 1 do capítulo 9, portanto, nós iremos utilizar os mesmos dados. Se deseja rever a aula 1, dê uma olhada na nossa playlist ou no nosso site. Aqui, nós temos o levantamento já referenciado na aula 1 e o terreno de interesse também realizado por meio da aula 1. O primeiro passo que nós devemos fazer é gerar uma coluna de atributo cotas dentro desse levantamento. Portanto, irei clicar em abrir tabela de atributos. Aqui dentro da tabela de atributos, nós já temos essa coluna 4 como sendo a coluna das cotas. Porém, nós precisamos criar uma nova coluna com o valor numérico dessas cotas, pois aqui essas cotas estão em valor de texto. Portanto, temos que clicar no lápis amarelo para alternar o modo de edição. E, com o modo de edição ativado, eu irei clicar em abrir calculadora de campo, aqui na parte superior. Vou clicar em criar um novo campo. O nome do campo eu vou colocar como sendo cota. O tipo do novo campo vai ser como sendo número decimal. O comprimento do campo de saída eu vou colocar como sendo 10 casas e a precisão 3 casas decimais, que é justamente a precisão que nós já temos aqui na coluna 4. Aqui eu iria definir uma expressão que definisse esse campo, mas esse campo vai ser justamente a coluna 4. Então eu vou procurar aqui em campos e valores e clicar em Field 4, que é a coluna 4. Ele dá uma prévia de saída e eu vou clicar em OK. O novo campo vai ser calculado e, como você pode observar, a coluna cota vai ter que ser correspondente à coluna Field 4. Ao finalizar a criação dessa coluna, eu posso clicar nessa parte superior em salvar alterações. Posteriormente, posso desativar o modo de edição clicando no lápis amarelo. Posso fechar a tabela de atributos e agora nós vamos criar o MDT. Como vai ser possível criar esse MDT? Vou dar um clique com o botão direito aqui na parte superior e vou abrir a caixa de ferramentas de processamento, o painel de processamento. Aqui na caixa de ferramentas, eu posso pesquisar diversas ferramentas que estão presentes no QGIS com o GRESS. Lembrando, esse QGIS é a versão 3.10 e ele tem que ser aberto na sua versão com o GRESS, ok? Vou pesquisar por interpolação IDW. A interpolação IDW é um tipo de interpolação que usa o inverso da distância como parâmetro. Ou seja, nós vamos ter um ponto com uma cota e outro ponto com outra cota, e ele vai interpolar esses dois pontos baseado no inverso da distância. Vou dar 2 cliques na ferramenta Interpolação IDW e ele vai abrir essa janela. Na camada vetorial que nós vamos utilizar, nós temos que utilizar justamente a camada na qual a gente calculou a coluna de cota. Então, vou procurar aqui estação underline gel. No atributo de interpolação, eu vou buscar justamente o atributo cota. Vou clicar nesse mais para adicionar o atributo que eu selecionei. Vou baixar um pouco aqui na janela e vou buscar esse local aqui, extensão. Em extensão, eu vou clicar nesses 3 pontos e vou selecionar usar a extensão da camada, para que ele utilize toda a extensão da camada. Ele vai perguntar qual camada eu desejo utilizar. Eu vou colocar estação underline gel. Eu também poderia colocar o próprio lote que nós já temos. Afinal, tudo que me importa está dentro desse lote. Mas eu vou utilizar o estação underline gel mesmo. Vou clicar em OK. E agora vou executar o algoritmo. Quando o algoritmo tiver sido executado, eu posso fechar em Close e ele vai aparecer aqui de lado uma camada raster chamada interpolado, onde ele diz a sua cota mínima, 97, definido pelos cantos mais escuros, e sua cota máxima, 101, definido pelos cantos mais claros.
Posso dar um zoom no nosso projeto. E também posso desativar aqui a camada estação underline gel para ficar apenas nosso lote, que é a nossa área de interesse, e nosso MDT em volta, certo? Lembrando que essas cotas 97 e 100 são cotas fictícias realizadas por meio de levantamento topográfico em campo. Ou seja, eu peguei vários pontos para realizar o MDT e, posteriormente, curvas de nível. Com o MDT criado, eu vou agora fazer um novo MDT. Mas o objetivo desse novo MDT é justamente realizar um platô onde a gente quer que seja a altura ideal do nosso lote. Ou seja, nosso lote ele tem inclinações e essas inclinações elas não são regulares. Eu vou querer um platô sendo de uma altura só ou até mesmo inclinado com uma altura na frente e outra atrás. Eu vou querer um platô de uma altura ideal, certo? Então vai ser necessário utilizar um complemento nativo do QGIS para capturar as coordenadas do lote que vão ser utilizadas na criação desse platô de altura ideal. Eu vou vir em complementos, gerenciar e instalar complementos e buscar o complemento chamado captura de coordenadas. Vou pesquisar pela palavra coordenada. E ele não precisa ser instalado, nem pode ser desinstalado, pois ele é um algoritmo próprio do QGIS. Para iniciar ele, basta eu desativar e ativar aqui, e ele vai aparecer no canto inferior esquerdo, como sendo captura de coordenadas. Posso fechar aqui a janela de complementos. Posso também desativar o layer, a camada do nosso MDT interpolado. Vou ficar apenas com o nosso polígono. Então, como é que eu faço essa captura de coordenadas? Eu vou clicar em iniciar a captura. Vou dar um zoom no vértice, que eu preciso pegar sua coordenada. Vou dar um clique em cima do vértice. E ele vai mostrar aqui as coordenadas UTM e geográficas. As que eu quero são a UTM. Eu posso selecioná-las aqui ou posso simplesmente clicar nessa opção aqui, copiar para a área de transferência. Após realizar esse processo para os 4 vértices da nossa poligonal, foi possível criar um TXT com as coordenadas e com um platô ideal. Perceba que eu coloquei o código, o X, o Y e tive que arbitrar cotas, ou seja, as cotas que eu acho que vão ser as utilizadas pelo platô. Se eu quiser modificar, eu refaço esse processo, mas eu vou utilizar uma vez com essas cotas, sendo de 100 na parte superior, ou seja, nesse local do meu lote, e de 99,1 metros de cota na parte inferior, ou seja, atrás do nosso terreno. Ou seja, vai ser um terreno inclinado, de altura superior na sua fachada e de altura inferior no fundo. Portanto, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso fechar aqui a captura de coordenadas, vou renomear esse interpolado como sendo o nosso MDT original, vou clicar com o botão direito, renomear a camada e vou escrever MDT underline original. Afinal, eu vou criar um novo MDT. Para criar esse novo MDT, com essas cotas, eu vou realizar o mesmo processo que eu já tenho realizado antes. Vou vir no gerenciador de camadas, vou clicar em adicionar uma camada de texto delimitada, vou procurar o TXT que eu fiz de nome poligonal, vou classificar ele todo para que ele fique na configuração correta, sendo o separador ponto e vírgula, o separador decimal sendo a vírgula, o primeiro registro tem o nome de campos. Vou clicar em adicionar para ele ser adicionado ao projeto, posteriormente close. Como você pode ver, os 4 vértices são justamente os vértices que eu peguei da poligonal. Posso até desativar nossa poligonal, a camada da nossa poligonal, e ficar apenas com os vértices utilizados. Agora, eu vou realizar o mesmo tratamento que eu já dei para camadas anteriormente, para essa camada poligonal que eu acabei de criar. Primeiramente, vou clicar com o botão direito e vou exportar para salvar ela em formato shapefile. Vou escrever aqui shapefile, clicar com o botão direito, escolher um local para salvá-la, colocar um nome nela, vou colocar o nome dela de poligonal
underline MDT. Clicar em salvar. Ela já está com SRC do projeto, então posso clicar em OK. Agora, com essa camada criada, eu posso vir em abrir tabela de atributos aqui na parte superior e vou criar novamente uma coluna com o atributo da cota. Ou seja, vou começar a edição, vou clicar em abrir calculadora de campo. Na calculadora de campo, eu vou colocar um campo com o nome cota, sendo número decimal, com a precisão de 3 casas. E o valor, eu vou colocar aqui nesse local o valor da expressão. Vou vir em campos e valores e colocar o Z, que é justamente a cota. Vou clicar em OK. Lembrando que o objetivo desse processo é justamente transformar esses dados que estão em formato de texto em números propriamente ditos. Finalizada a criação dessa coluna, eu vou clicar em salvar alterações e finalizar a edição da camada. Posso fechar e agora sim eu vou transformar esses 4 pontos em um MDT. Porém, eu vou utilizar um outro tipo de interpolação. Vou clicar com o botão direito aqui na parte superior, clicar em caixa de ferramentas de processamento e vou pesquisar por essa interpolação TIN, T-I-N, que é uma interpolação que, ao contrário da IDW, que usa o inverso da distância, é uma interpolação por triangulação básica. Vou dar 2 cliques no algoritmo e iniciar. Aqui ele é praticamente igual à interpolação IDW. Vou escolher qual camada eu quero interpolar, que é a camada poligonal underline MDT. Em atributo de interpolação, vou selecionar cota. Vou clicar nesse mais para adicionar. Vou baixar um pouco e a extensão da camada, eu tenho que colocar obrigatoriamente a extensão da camada que eu estou utilizando nesse caso. Vou clicar em usar a extensão da camada e vou escolher a camada poligonal underline MDT, que é a poligonal que nós já realizamos. Vou clicar em OK e executar o algoritmo. Com o algoritmo executado, eu posso vir em Close para fechar. E nós vamos ter esse MDT por cima do outro. Ó. Esse MDT está mais claro aqui na frente, indicando que é sua maior altura de 100 e mais escuro aqui no fundo, indicando que é sua menor altura de 99.10. Posso também renomear ele. Vou clicar com o botão direito, renomear camada e vou chamá-lo de MDT underline platô, porque é o platô ideal que a gente utiliza para realizar o corte e aterro de um terreno, de uma gleba, de uma poligonal. Clico fora e posso fechar isso aqui. Para realizar o cálculo do corte e aterro desse local, eu vou ter que calcular um novo raster. E esse novo raster vai ter como base um cálculo utilizado entre esses dois rasters. Você logo vai entender. Vou clicar em raster, calculadora raster. Aqui em calculadora raster, eu vou colocar o nome da camada de saída como sendo corte underline aterro. Afinal, é o cálculo de corte e aterro. E aqui na parte da calculadora de expressão, eu vou utilizar essas bandas raster para colocar uma expressão. E que expressão vai ser essa? Vai ser o platô, que é nosso terreno ideal, menos o MDT original. Ou seja, se nós temos a altura do platô menos o original, onde tivermos valores positivos, vai significar que é necessário fazer aterro, e onde tivermos valores negativos, vai significar que é necessário realizar corte. Portanto, eu vou colocar MDT do platô, vou dar 2 cliques, ele vai aparecer aqui embaixo. Vou clicar aqui embaixo e, por meio dos operadores, vou clicar aqui em menos. Menos. Vou voltar aqui em cima e clicar em MDT original. Portanto, nós temos a expressão MDT platô menos MDT original. E a camada de saída vai ser corte underline aterro. Vou clicar em OK. E ele vai criar essa camada chamada corte underline aterro, que é a que nós iremos trabalhar daqui em diante. Posso desativar a camada MDT platô, a camada da poligonal e a camada do MDT original, pois a partir de agora vamos trabalhar apenas com esse raster que foi criado.
Qual é o princípio do cálculo? Para realizar um cálculo de volume, nós temos que ter uma área multiplicada pela altura. Nós sabemos que nosso MDT já condiz com as alturas de corte e aterro. Então, agora nós temos que calcular sua área. E para isso, nós temos que transformar esse raster em polígonos. Vamos clicar com o botão direito aqui em cima. Novamente, abrir a caixa de ferramentas de processamento. E vamos procurar um algoritmo chamado pixel de raster para polígonos. Ou seja, transformar os pixels do raster em polígonos. Nós temos aqui pixel de raster para polígonos. Posso dar 2 cliques. E vou escolher uma camada raster para transformar em um polígono. A camada é justamente corte underline aterro. A banda é 1. O nome do campo é desnecessário, mas eu posso colocar como sendo cota. Afinal, ele vai transformar os valores do raster em um campo desse polígono. E posso vir aqui e executar. Vou fechar e nós vamos ficar com esse polígono aqui. Posso até desativar a camada raster do corte aterro. Eu vou classificar o polígono só para simplificar a visualização do nosso corte e aterro. Vou clicar com o botão direito, vou vir em propriedades. Dentro de propriedades, eu vou vir em simbologia e mudar de símbolo simples, aqui na parte superior, para graduado. Em coluna, eu vou escolher justamente a cota. Aqui em símbolo, eu posso clicar e vou clicar em preenchimento simples na janela que abriu. Vou vir em cor do traço e mudar para transparente só para facilitar nossa visualização. Vou clicar em OK. O gradiente de cores que eu estou utilizando é o Grays, cinza, tons de cinza. E ele vai do mais claro para o mais escuro. Vou clicar em classificar. Os valores negativos ficaram claros e os valores positivos escuros. Ou seja, vai ficar claro em locais que necessitam de corte e escuro nos locais que necessitam de aterro. Posso clicar em Apply para aplicar e OK. E agora essa é a cara do nosso polígono, certo? Mas aqui nós só podemos observar onde vai haver corte e onde vai haver aterro. Para realizar o cálculo propriamente dito, eu vou vir em Abrir tabela de atributos no menu superior. E vou criar uma expressão dentro da calculadora para realizar um cálculo separado do corte e do aterro. Vou começar o modo de edição e clicarei aqui em abrir calculadora de campo. Dentro da calculadora de campo, eu vou criar um nome de um novo campo chamado corte. E tipo de novo campo como sendo número decimal. Precisão pode ser de 3 casas decimais, ou você pode aumentar até 5 casas decimais se necessário. E o comprimento do campo de saída você pode colocar até 15 casas. Certo. Como é feita essa expressão? Eu vou vir em condicionais e selecionar o algoritmo case. O algoritmo case ele funciona da seguinte maneira. Eu vou clicar aqui em Enter apenas para organizar o algoritmo. Mas não muda a forma como ele funciona. Caso é case, when é quando, then é então faça e end é fim. Em condição, como eu estou realizando o cálculo do corte, eu vou abrir parênteses e vou colocar condição quando o campo cota for menor que 0. Então vou vir aqui em campos e valores, dar 2 cliques em cota e vou colocar o símbolo menor e 0. Quando o campo cota for menor que 0, então vou apagar aqui resultado, vou abrir parênteses e vou fazer o cálculo do corte. Qual é o cálculo do corte? É a área daquele polígono vezes a sua altura, mesmo que negativa. Então, eu vou colocar então cota, que é a sua altura, vezes, que é o asterisco, a área. E a área também eu posso pegar nesse local. Eu vou buscar geometria e vou utilizar esse cifrão área. Lembrando que todas as unidades utilizadas até agora foram metros. Nós estávamos trabalhando com 100 metros, 99,1 metros e esse comando devolve a área em metros. Então nosso volume final vai ser em metros cúbicos. Vou dar 2 cliques em área e vou clicar em OK.
ele vai criar o campo chamado corte, e quando nós tivermos cotas positivas, ele vai devolver zerado. Mas quando nós tivermos cotas negativas, ele vai devolver um valor de aterro para aquele local. Perdão, de corte. Logo, nós já fizemos o cálculo do corte. Vou fazer o mesmo processo para o aterro. Qual é o processo? Abrir a calculadora de campo, criar um novo campo chamado aterro, número decimal, de 15 de comprimento de saída e 5 casas decimais de precisão. Vou colocar o case, que é o nosso condicional, nosso algoritmo de condição. Dá um Enter só para organizar. Em condição, vou abrir parênteses e colocar quando, campos e valores, quando nossa cota for maior que 0 agora, para o aterro, então, no resultado, vou abrir parênteses e colocar o cálculo. Cota que multiplica a área. Vou vir em geometria, cifrão área. Bem, você me diz, esse cálculo não é o mesmo que a gente fez anteriormente? Não, a condição é justamente diferente nesse quando, nesse when. Antes eu fiz quando a cota fosse menor que 0 e agora eu vou fazer quando a cota for maior que 0 para calcular apenas o aterro. Vou clicar em OK, ele vai processar e vai devolver a coluna com os cálculos do aterro. Depois de realizado esse processo, você pode clicar em salvar alterações aqui no menu superior e finalizar a edição dessa camada. Posso fechar a tabela de atributos e a gente vai saber o valor exato do corte e aterro por essa ferramenta no menu superior chamada Mostrar Resumo Estatístico. Vou clicar em Mostrar Resumo Estatístico, vou selecionar a camada Polígonos de Vetor, que é a camada que a gente está trabalhando. Vou selecionar o corte primeiramente e aqui ele vai ter um valor chamado soma. Aqui, como vocês podem ver, ele deu a soma de menos 0,0134 metros cúbicos de corte. Portanto, esse é o valor do corte. Se nós mudarmos para o aterro, nós vamos poder observar que no campo soma nós temos 234,771 metros cúbicos de aterro. Portanto, esses são os valores exatos de corte e aterro necessários para esse perfil com SMDT. Obrigado por assistir esse vídeo. Veja outros vídeos do canal para outros tutoriais ou acesse o livro Geoprocessamento e Estudos Urbanos auxiliados por QGIS por meio do link na descrição do vídeo.